Na Quinta de Cabris, a Hora de Baco mostra o coração da Dão Sul. Em Lisboa, há visitas a 2 espaços gourmet com cartas de vinho internacionais e ainda 2 eventos de promoção de vinhos portugueses. Uma das âncoras dos vinhos do Dão é a empresa Dão Sul, que começou com a Quinta de Cabris. É esse projeto que sublinhamos no programa de hoje. Venha daí comigo. Estamos em Carregal do Sal. Esta Quinta de Cabris foi o motor da Dão Sul, uma empresa atualmente com mais propriedades noutras regiões portuguesas e no Brasil. A Quinta de Cabris é de facto um projeto que foi o primeiro e que, enfim, foi trabalhado por nós com a perspectiva de ser, desde logo, um vinho moderno do Dão, porque estamos a falar, quando viemos na década de 90, o Dão era muito clássico, era uma região em que ninguém acreditava e havia necessidade de colocar o Dão no mapa de consumo dos consumidores. A partir daí, desde logo, o que pretendemos foi fazer um vinho diferente, mas para isso era preciso marketing. E o nosso marketing começou por ser o que é hoje conhecido de muitos, mas na altura não era, que era o fazer turismo do vinho. Daí recebermos todos os dias pessoas. Todos os dias recebemos as pessoas, provavam vinhos gratuitamente e a Quinta de Cabris rapidamente passou de boca em boca e daí que o nome de Quinta de Cabris hoje seja um dos mais conhecidos e é sem dúvida o vinho por nós mais comercializado e ao qual damos mais força. Cabris é o nome desta casa senhorial do século XVII. Os vinhos são elaborados nesta adega, com uma cave de estágio abaixo do nível do solo. Por ano, estas instalações, a que se junta ao restaurante, são visitadas por cerca de 4.000 pessoas. A matéria-prima dos vinhos de Cabris está espalhada por diferentes vinhas, que ao todo representam 150 hectares. A Quinta de Cabris foi uma marca que foi trabalhada a todos os níveis, desde a parte da viticultura até à parte comercial. Portanto, não há aqui no meio qualquer falha de qualquer agente. Portanto, houve de facto uma transformação que começou na viticultura, depois no vinho, tornando-o mais moderno e depois fazendo ser acessível a qualquer consumidor. Isso tem muito a ver também, isso que disse, com o vosso entusiasmo, obviamente, a maneira como vocês atacam as coisas e o projeto. E vocês rodeiam-se normalmente de gente jovem, estão sempre a fazer formação, etc, etc. Isso é importante, é uma filosofia da empresa, mas é fundamental também para transmitir essa imagem, não é? Somos uma empresa jovem, atualmente a média de idades da empresa rondará os 32 anos. A filosofia é buscar nas universidades bons técnicos que queiram aprender e que tenham capacidade de sacrifício. Obviamente, a área do vinho e numa empresa como a nossa, que tem um dia-a-dia muito preenchido, como muitas outras, óbvio, mas a nossa, e porque estamos um pouco mais isolados e precisamos de nos deslocar, e não esquecer que o Dão ainda hoje é uma região algo isolada no país, necessita que haja disponibilidade e esses jovens, tendo disponibilidade, acabam por nos dar também esse conforto de ajudarem, participarem e irem ficando na região. Aí acabamos por ter de facto uma equipa que é hoje conhecida, a equipa da empresa, como sendo uma equipa toda ela num conjunto muito coesa. A marca Cabris da Dão Sul significa 2 milhões de garrafas por ano. A montra de vinhos passa por tintos, brancos, rosés e espumantes.
Quinta de Cabriz tem neste momento no mercado uns vinhos que são considerados uns vinhos acessíveis, são vinhos que chegam ao consumidor a preços muito simpáticos e que são vinhos do dia a dia, da qual faz parte o Cabriz colheita selecionada tinto e branco, e acabamos também por ter depois os reservas, os vinhos varietais, os topos de gama, o Cabriz Forcé e o Cabriz Escolha, e depois espumantes também de qualidade. Não é? Este é o colheita selecionada, é o mais conhecido, obviamente, não é? Sobretudo o tinto, embora também tenha um branco, é um vinho que está em todo lado, não é? E que faz parte da vossa imagem, que vocês mantêm, não é? Um vinho que vocês têm muito carinho. Não é? O Quinta de Cabriz colheita selecionada é sem dúvida um dos vinhos mais importantes da Dão Sul. É o vinho que demonstra que quantidade não é de facto desprimor em termos de qualidade. O que se pretende com este vinho é que o consumidor que não tem dinheiro para poder de facto poder ter à sua mesa todos os dias vinho de preços muito elevados, possa também ter um vinho de alta qualidade, que é o caso do Quinta de Cabriz. É um vinho que tem crescido fruto da qualidade homogénea que tem colocado no mercado. Os espumantes de Cabriz são feitos a partir de castas típicas do Dão, como a Touriga Nacional ou o Alforcheiro Preto. Mas a ideia nasceu a partir da vizinha bairrada. O espumante do Dão, diria, nasceu em Cabriz. Começou por um desafio precisamente do colega Casimiro Gomes, que é bairradino, é um homem da bairrada, e que entendia que devíamos nós, os enólogos da casa, tentar desenvolver um espumante que desse para, de facto, mostrar que o Dão servia também para esse tipo de vinhos. Conseguimos, foi imposto no mercado aos poucos e hoje é de facto uma das referências de espumante em Portugal. Tem crescido 100% ao ano em termos de produção, se não mais fazemos porque também não temos quantidade de vinho para fazer, mas tem conseguido impor-se no mercado mais uma vez pela relação entre o custo e a qualidade. Portanto, é sem dúvida uma relação qualidade-preço fantástica, o nosso espumante, sendo que começámos agora a derivar para espumantes de topo de gama, que é o caso de um espumante rosé, que é feito 100% com Touriga Nacional e que mostra a classe da Touriga Nacional até para fazer espumante. É um rosé que para mim é de facto um espumante de altíssima qualidade e que mostra que o Dão de facto tem uma panóplia invulgar para poder trabalhar desde que o enólogo assim o deseje. O topo de gama de Cabriz é um vinho com perfil internacional. O Forcé, com uma produção limitada e um preço apenas ao alcance de algumas bolsas. Forcé, ou seja, 4 Cs. 4 Cs, na altura porque pensámos em fazer um tinto de classe mundial e que representasse Portugal também. Quando falamos de classe mundial é impô-lo no mundo com variedades de uvas portuguesas. E 4 Cs, 4 castas. 4 castas, cada uma representando uma região de Portugal. Assim, também entendemos que 4 dos enólogos da empresa escolhessem uma variedade de uvas representativa da região de onde são provenientes de nascimento. Daí que um dos enólogos escolhesse a Baga, bairrada, um outro enólogo escolhesse o Tintucão, representando o Douro, um outro enólogo representando o Dão, a Touriga Nacional, e a Trincadeira do Alentejo. Ou seja, acabámos por conseguir representar Portugal com 4 castas e com 4 enólogos que tinham por inicial de nome também o C. Portanto, For-C, mostrando a internacionalização que seria possível fazer do nome e também porque a internacionalização das 4 variedades de uvas portuguesas.
Como é que esse vinho foi recebido? Este vinho é, de facto, um vinho caro, claro, obviamente. É um vinho caro, é um vinho que pretende, como lhe digo, competir internacionalmente. É o vinho que normalmente mandamos para concursos internacionais. É o vinho que se está a provar, inclusivamente, a outros enólogos, outros técnicos de todo o mundo. É o vinho que nos representa em termos de revistas como Wine Spectator, ou como Wine, ou como a Decanter, e é bem recebido, muito bem recebido, inclusivamente teve agora uma distinção precisamente pela Wine Spectator, mas que perde um pouco pela quantidade ser menor, não se faz em quantidade muito grande, mas vinho raro, vinho caro, vinho apreciado. Além do Dão, a Dão Sul está presente no Douro, Alentejo, Bairrada e Extremadura. No Nordeste brasileiro, a empresa explora 200 hectares de vinha no célebre Paralelo 8, uma latitude que permite várias vindimas ao longo de um só ano. Em Lisboa, há 2 espaços inspirados em modelos franceses e italianos e onde quem entra pode beber um copo de vinho e provar uma iguaria. Começamos aqui, frente à Assembleia da República, no Les Gouttes du Vin. Nas antigas instalações de um restaurante, este projeto é liderado por 2 francesas que equacionaram abrir o negócio na Austrália. Por dificuldades burocráticas, acabaram por abandonar o projeto pensado para os nossos antípodas, até que um amigo radicado em Portugal lhes sugeriu Lisboa. Como nós nunca tínhamos pensado ir em Portugal, porque não tínhamos família, não falávamos português, decidimos com ele vir de férias com ele em Portugal e observar e reparar a possibilidade ou as oportunidades que podíamos ter com abrir um bistrô neste país. E então fomos de férias e quando visitamos o campo, quando fizemos algumas provas com ele de vinhos, eu fui encantada de descobrir a variedade de vinhos que tinha Portugal, porque nós em França não conhecemos os vinhos portugueses. Eu só aprendi na escola que o Marquês de Pombal inventou as denominações de origem e que transmitiu esta noção à França com a apelação de origem contrôlée. Mas não sabíamos que tinha tantas castas indígenas, tantos terroirs, zonas vitícolas, e eu fui surpreendida de provar alguns vinhos fantásticos, com uma grande riqueza, com aromas que são muito diferentes das aromas que temos nos vinhos franceses, e resolvimos pensar num projeto para Portugal. A carta de vinhos é dominada por referências portuguesas e francesas, embora essa não fosse a ideia inicial. No início era 100% vinhos portugueses, porque eu fui tão apaixonada por os vinhos, eu descobri tantas coisas que não pensava descobrir, que pensamos fazer um espaço de vinhos portugueses. Depois os clientes pediram-nos: mas vocês são francesas, eu pensava provar vinhos franceses. E então começamos com um vinho francês, que não é o mais representante, o vinho melhor do vinhedo francês, que era o Beaujolais. Mas é sobretudo um vinho de festa, e então decidimos para os amigos e os clientes fazer uma festa com o Beaujolais. Mas foi o primeiro vinho francês que introduzimos no bistrô. E depois foi muita gente a pedir provar vinhos de Borgonha ou de Bordeaux, um bocado de Douro ou Alentejo para a França. Para acompanhar os vinhos, a cozinha serve-se de produtos portugueses e tenta readaptá-los à boa maneira francesa. Tipicamente é francês, como os produtos portugueses. Bœuf bourguignon, estofado de novilho, com molho de vinho tinto, vinho. Em princípio é o vinho de França, mas é um vinho português. É possível fazer patou com laranja, molho de laranja, o bœuf bourguignon,
blanquete de veau, estofado de vitela com molho de nata e cogumelos. E prato, uma especialidade do bistrô é portiflete. Portiflete é prato com batata, tocinho fumado, queijo e cebolas no forno. Mas o queijo em França é queijo que chama-se reblochon. E não sei se é possível de comprar reblochon aqui. E estava a pensar de fazer uma mudança do queijo. É queijo português em vez do queijo francês. E o nome em França é tartiflette, o nome do prato. E fizemos uma mudança como portiflette, Portugal, portiflette. Harmonizar o vinho com o prato indicado é o desafio no Les Gouttes du Vin, aberto de domingo a sexta-feira ao jantar. E depois vamos falar com a Fabienne, vou fazer este prato amanhã, que posso fazer como molho, o vinho, etc. É uma combinação e uma maneira de falar como a Fabienne, a minha sócia e colega do bistrô, para dizer, ok, hoje este prato e quais são os vinhos, o branco ou o tinto. Portanto, vocês as duas falam sempre e experimentam também essas coisas. Sim, claro. E cada vez vamos falar e vamos provar do meu prato e do vinho da Fabienne. Que a Fabienne escolhe. Ainda em Lisboa, junto a Campo de Ourique, o Maria da Fonte é um pequeno wine bar pensado por um português que se apaixonou por uma italiana. Ter um lugar onde as pessoas pudessem vir e provar produtos de várias proveniências, de vários territórios, para depois conseguir perceber algo sobre a paisagem que criou aquele produto. Vinhos, compotas, pastas, queijos, pequenos prazeres mediterrâneos que podem ser degustados aqui ou simplesmente adquiridos e levados para nossas casas. As pessoas aceitaram muito bem, pronto, tivemos algumas, não é dificuldades, mas aquela parte de quebrar o gelo em relação a uma coisa nova, um conceito que de facto não havia. Agora já o facto de haver um sítio onde se podem provar pratos com vários queijos e vários enchidos, que é uma coisa que em Itália já existe há muito tempo e é muito assim já integrado na cultura. Na altura quando nós abrimos não era, embora agora pareça que é, porque já de facto entrou assim muito na vida das pessoas, mas na altura não era, e foi um bocado difícil, não, mas notou-se que era uma coisa nova, isso sim. Nos vinhos, a carta tem referências portuguesas, italianas e francesas, sempre com a possibilidade de serem servidos a copo. Temos vários vinhos que muitas vezes as pessoas não conhecem porque são franceses ou italianos e não são assim conhecidos, e então o vinho a copo dá oportunidades para provar. Vocês têm vinhos italianos, espanhóis, franceses, mas depois também têm vinhos portugueses? Temos vinhos portugueses também, temos muita rotação, temos muitos vinhos que entraram agora no mercado e, portanto, muitas vezes não são ainda conhecidos e, portanto, precisa dar a provar também. O Maria da Fonte Wine Bar está aberto de terça-feira a domingo. Esta semana proponho 2 vinhos tintos, um vinho do Douro, um vinho da Beira Interior. Do Douro, Domingos Alves de Sousa a fazer grandes vinhos, também vinhos tintos, aqui com o Quinta da Estação, um tinto perto da Régua, foi da Quinta da Estação, ali perto das Caldas de Moledo. Um vinho muito simples, um vinho para todos os dias, apesar de tudo um vinho encorpado, com aqueles aromas tradicionais bem frutado, um vinho que se bebe muito bem a qualquer refeição. Numa garrafeira custa cerca de 5 euros. Da Beira Interior, Figueira de Castelo Rodrigo, uma zona por vezes esquecida, menos divulgada, mas a dar grandes vinhos, sobretudo grandes vinhos tintos. O Versus, o 2004, um vinho feito com algumas castas tradicionais, de que fazem parte também a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Touriga Franca, um vinho muito encorpado, um vinho algo fechado, mas muito elegante, pleno de aromas, um vinho que vai muito bem com os pratos típicos de inverno. Um vinho que numa boa garrafeira custará cerca de 7,5 euros.
Lisboa acolheu em novembro 2 eventos de promoção do vinho português. No Terreiro do Paço, o Ministério da Agricultura promoveu o Lisboa Celebra o Vinho. 10 regiões vitivinícolas deram a provar mais de uma centena de vinhos. Houve ainda sessões comentadas e show cooking. Inicialmente pensávamos que se iríamos dar a conhecer aos lisboetas os grandes vinhos nacionais e estávamos na expectativa de ver se os lisboetas respondiam a este desafio na sua grande sala de recepções, que é o Terreiro do Paço. Ultrapassaram as expectativas, tivemos milhares de pessoas a provar os melhores vinhos portugueses, com as castanhas de Trás-os-Montes que a Câmara de Vinhais quis associar a este evento. Eu, enquanto Ministro da Agricultura, só posso dizer aos lisboetas e aos portugueses: para o ano teremos um concurso nesta mesma praça, onde iremos, entre os melhores vinhos nacionais, premiados nacionalmente e no estrangeiro, escolher na capital do país, na grande praça que é o Terreiro do Paço, escolher o melhor vinho de entre os melhores, com um prémio que o Ministério da Agricultura vai atribuir. No Convento do Beato, ainda em Lisboa, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto promoveu o Porto e Douro Wine Show. Os consumidores portugueses falam muito, mas conhecem menos bem os nossos vinhos. E, por outro lado, o país tem progredido de uma forma extraordinária na produção desses grandes vinhos. Portanto, há que, sobretudo numa época em que começamos a estar expostos à grande concorrência internacional, há que criar condições de explicar de uma forma mais aprofundada quais são os vinhos, quais são as diferenças entre as grandes regiões, quais são as diferenças entre os diferentes tipos de vinho, não só o branco e o tinto, mas os tintos para beber jovens, os tintos para envelhecer, as combinações com a gastronomia. Portanto, há aqui um trabalho de educação do consumidor e esta iniciativa responde claramente, e sendo necessário, porém, evoluir, esta iniciativa corresponde claramente a esse grande objetivo de divulgação dos grandes vinhos portugueses. 6.000 apreciadores provaram cerca de 400 vinhos. Harmonizações, produtos gourmet, sessões de show cooking, música e uma montra de joias completaram o evento. No final do programa de hoje, sento-me aqui no restaurante 7,5 na Meda para vos propor um prato muito curioso, a posta dos pobres. E o que é a posta dos pobres? Nada mais do que posta de carne de porco, em vez de vitela, grelhada na brasa, com um molho especial da casa, a batatinha a morro e uns legumes salteados. Muito interessante e muito aromático e vai ser muito saboroso. Para acompanhar, um vinho aqui da região, o Mochagato 2004, um tinto feito de uvas de Foscoa, da Mochagata e mesmo da Meda, a dar um vinho encorpado, pleno de estrutura, muito aromático e que vai fazer uma belíssima companhia à dita posta dos pobres. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.